Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. Hoje, dia 21, dia especial, não só pela vitória do Vasco ontem em campo, o Vasco que ganhou do Ceará ontem 3-0 e assumiu a liderança, né? E com um jogo a menos, o Vasco tem 9 pontos, os mesmos números de pontos do Inter e do Atlético, mas com saldo de gols favorável, né? Maior do que os dois times, e também com um jogo a menos, o Vasco assumiu aí a liderança do campeonato. Mas não é só por isso que o vídeo de hoje e a data de hoje é especial. O Vasco completa 122 anos de vida, dia 21 de agosto, e estamos muito felizes, né? O nosso Vasco da Gama completando mais uma primavera, né? Mas antes da gente partir para mais detalhes sobre esses dois assuntos, deixe aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te informe sempre quando a gente lançar novos vídeos, né? E também compartilhe com mais amigos vascaínos. Partindo aí para uma rápida análise da vitória do Vasco ontem, Ramon Menezes escalou o time ali com algumas surpresas, né? Pela direita tirou o Tenório, colocou o Cláudio Vinck, e ali ainda pela direita, um pouco mais à frente pela ponta, tirou o Gabriel Peck para colocar o Neto Borges. Neto Borges que fez ali a sua segunda partida, né? Dessa vez começando ali a jogar na parte ofensiva do campo, né? Então o Vasco foi para ir com esse time para começar a partida, uma partida que foi realmente uma das piores partidas do Vasco em relação a dominar as ações, ser participativo em relação às ações do jogo. Foi totalmente dominado ali pelo time do Ceará, que controlou as ações de meio campo, pressionou ali a linha defensiva do Vasco. O Vasco não conseguia sair jogando, pouco ofereceu de perigo ali ao Fernando Praz e fez realmente um primeiro tempo ali irritante. Eu, por diversas vezes, me peguei irritado com a falta de capacidade do Vasco de conseguir combater as ações do Ceará, né? Enfim, o time do Ceará conseguiu imprimir um ritmo muito forte. Esse ritmo muito forte foi durante todo o primeiro tempo. O Ramon, para o segundo tempo, trocou ali, né? Colocou o Bruno Gomes em campo, corrigindo ali uma postura em relação à marcação. O Vasco passou a ter um pouco mais a bola, passou a ter um pouco mais de agressividade na marcação e passou a atacar um pouco mais o time do Ceará, né? Em uma dessas investidas ao ataque, o Vasco pressionou ali, né? Foi pressionando ali a linha defensiva do Ceará, que errou, e o Vasco acabou ali com o André achando o Germancano, né? E bastou ali uma bola para o Germancano de novo ser cirúrgico, fazer o primeiro gol e dar um pouco mais de tranquilidade ao time do Vasco durante o jogo, né? O segundo gol veio de uma bomba ali do Felipe Bastos, que acertou um chutaço ali, conseguindo fazer o segundo gol. O Felipe Bastos, que também estava muito mal na partida, né? Não tinha poder de marcação algum, não conseguia participar das jogadas criadas pelo Vasco. O Vasco que pouco ficou com a bola. Então foi uma partida bem difícil para o Felipe Bastos. Ele que vinha muito mal, a torcida vinha criticando nos grupos de WhatsApp, mas conseguiu acertar um chutaço, né? E garantiu aí o segundo gol do Vasco, abrindo 2-0 contra o Ceará, né? O Vasco também ali, durante a partida, fez algumas outras alterações. O técnico Ramon colocou ali o Carlinhos, né? Para jogar ao final do jogo, e também tirou o Germancano para colocar o Ribamar. E foi nessa dobradinha aí que o Carlinhos conseguiu achar um passe ali lateral, né? Uma assistência ali para o Ribamar, que marcou o gol, e teve gol do Ribamar, né? Teve gol do Ribamar. O Vasco saiu 3-0 vitorioso e assumiu a ponta, né? Para nos dar de presente a liderança do campeonato. O Vasco que entra em campo domingo, né? Às 16 horas contra um Grêmio, que pode ser um Grêmio ali misto, né? Por conta da final do Gauchão. E o Vasco, se ganhar, continua dependendo só de si para continuar na liderança do campeonato, né? Partindo aqui para o que a gente tem de homenagem em relação ao Vasco da Gama, a gente vai fazer uma rápida viagem ali a toda a história do Vasco, né? Contar um pouco aí de toda a história do Vasco para quem não conhece bem ou não lembra bem de como é que é a história do Vasco. A gente vai tentar fazer um breve resumo aqui. Vamos lá? Vamos falar sobre a fundação do Vasco, né? O Vasco que foi fundado em 21 de agosto de 1898, né? O Vasco poderia ali se chamar
Clube de Regatas Pedro Álvares Cabral ou Clube de Regatas Santa Cruz, foram dois nomes cogitados, mas os 62 idealistas brasileiros e portugueses, né, ligados aí à colônia portuguesa situada no Rio de Janeiro, acabaram escolhendo aí por homenagear o navegador Vasco da Gama, né, navegador que era desbravador de mares e acabou dando nome ao nosso clube, que é campeão de terra e mar. Falando em campeão de terra e mar, o Vasco, né, teve a sua primeira vitória esportiva no remo. Foi o primeiro esporte a ser criado aí, né? O remo nos deu essa primeira vitória em 4 de junho de 89, né? E em 1904, pioneiro como sempre, o Vasco da Gama teve o seu primeiro presidente negro e primeiro presidente de futebol da história do Brasil negro, né? Então o Vasco conseguiu aí, através da eleição, garantir que o Cândido José de Araújo fosse presidente do Vasco de 1904, se reelegeu e ficou até 1906, né? Em 1905, o Vasco conquistou aí o primeiro campeonato de remo, né? 24 de setembro de 1905, o Vasco foi campeão ali, né? Conquistou o seu primeiro campeonato ali de remo e entrou para a história aí como campeão. E ali em 1915, de fato, o Vasco institucionaliza o futebol como modalidade. O Vasco, que já tinha como modalidade o remo, né, a ginástica, tiros, né, a natação, o atletismo, a esgrima, o polo aquático, luta greco-romana, né, e por último, em 1915, o futebol. E já em 1916, o Vasco conseguiu a sua primeira vitória, né, a primeira vitória veio em 29 de outubro de 1916, contra o River, né, ali no campo do São Cristóvão, pela terceira divisão da Liga Metropolitana. O primeiro título do Vascão veio em 1922, né, onde o Vasco conquistou a Série B da Liga Metropolitana, né, se sagrou campeão ali contra o São Cristóvão, num 0-0 que garantiu aí o título do Vasco. E aí, em 1923, a gente começa uma era realmente multicampeã, né? Em 1923, o Vasco teve ali o time dos camisas negras, né, que conseguiu ser campeão na elite do futebol brasileiro. Essa marca gloriosa teve aí como campanha arrasadora 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Conquistou o primeiro título de campeão carioca da história do Vasco, né? E foi chamado assim porque as camisas eram pretas, né, camisas negras com a faixa, sem a faixa diagonal, a gola era branca, né, e a cruz vermelha ficava do lado esquerdo do peito, né? Então fez história, fez tanta história, o clube foi tão vitorioso que em 1924 o clube teve que fazer ali a tão conhecida resposta histórica. Por que essa resposta histórica? Porque o time do Vasco, que era montado ali com negros e operários, né, a classe pobre do Rio, né, era impedida de participar das ligas, né, elitizadas do campeonato. Então os clubes adversários se juntaram para exigir que o Vasco retirasse do seu time pelo menos ali 11 atletas que não poderiam participar da competição por serem negros e operários, né? E aí também tinha uma outra condição: o Vasco, para participar da elite do futebol carioca, teria que ter uma sede própria, um estádio próprio onde ele pudesse mandar seus jogos. O Vasco, em carta, né, escrita pelo seu presidente à época, informou que não iria fazer isso, né? O Vasco realmente é um clube da massa, e acabou ali o Vasco, né, se negando a participar da competição da elite carioca, ficou ali na Liga Metropolitana, e os times do Rio fizeram uma outra liga, né? E o Vasco só conseguiu realmente participar dessa liga elitizada, né, anos depois, em 1925, mas participou realmente com os atletas negros e operários. Então fica marcado na nossa história aí a luta, né, contra o racismo, contra o preconceito, né? Fica registrado em nossa história, faz parte do nosso DNA, né? E aí, como faz parte do nosso DNA, em 1930 o Vasco cede aí 4 jogadores para a primeira Copa do Mundo, né? O Vasco cedeu ali 4 atletas para a seleção brasileira, e aí conseguiu lá, colocar seu nome na história, né? Inclusive um desses atletas, o Fausto, ficou conhecido na época como a Maravilha Negra, né? E aí, em 1931, veio a maior goleada do clássico, né, entre Flamengo e Vasco,
7-0. O Vasco até hoje tem como marca essa maior goleada, né? É um aspecto nosso que está registrado na história, né? E também veio ali a primeira excursão à Europa, né? O Vasco, de tantos feitos, foi convidado a participar de excursões ali em Portugal e também na Espanha, né? E aí as nossas histórias de títulos vieram ao longo da temporada, né? Ao longo dos anos, onde em 1945 e 47, através do time denominado Expresso da Vitória, nós tivemos o primeiro título profissional invicto, né? Em 1948, o mais conhecido título sul-americano por todos os vascaínos, né? O Vasco foi o primeiro campeão sul-americano da história, né? Envolvendo clubes e seleção, né? O Vasco conseguiu ali em Santiago do Chile ganhar do River Plate e ser realmente o primeiro campeão da América do Sul. Isso fez com que o Vasco de fato fosse conhecido internacionalmente, né? Em 1950 o Vasco faz de novo ali a participação da base da seleção da Copa do Mundo, né? Através do time poderoso Expresso da Vitória. O goleiro Barbosa chegou a ser, né, um desses nomes, o zagueiro Augusto, né? Outros atletas também participaram dessa seleção de 50, que infelizmente o Barbosa, né, na época foi massacrado, né? Porque o Uruguai acabou ganhando do Brasil, mas enfim, faz parte da história, né? O Barbosa sempre foi um grande goleiro, um grande ídolo do Vasco, né? E em 57, o Vasco mais uma vez faz um feito, né? O time foi convocado ali para participar do torneio mundial em Paris, né? Era realmente o torneio mundial onde os principais clubes campeões se enfrentavam. E ali em Paris o Vasco ganhou na final do Real Madrid de 4-3 de virada, e o Vasco se sagrou campeão do mundo, né? O Vasco que fez história aí ganhando do Real Madrid, né? E aí durante todos os anos, né, a gente teve alguns outros feitos, como por exemplo o Pelé vestiu a camisa do Vasco, o Garrincha, o Tostão, né? Alguns atletas vestiram a camisa do Vasco. E aí em 74 o Vasco foi o primeiro time carioca a se tornar campeão brasileiro, ganhando de 2-1 do Cruzeiro, né? No Maracanã ali, lotado, mais de 112 mil pessoas, e o Vasco sendo o pioneiro, né? Ganhando ali o primeiro título brasileiro, né? E aí, daí em diante, o Vasco começou realmente a trilhar o seu caminho, ganhando taças, né? Principalmente em competições nacionais. Em 1989, com um gol que ficou eternizado aí do Sorato, o Vasco conseguiu ganhar do São Paulo 1-0, né? E foi bicampeão brasileiro ali no estádio do Morumbi, né? Em 97, com aquele timaço que tinha Edmundo e Evaí, o Vasco fez história novamente, foi tricampeão brasileiro, né? O Edmundo bateu recordes, fez 29 gols naquela edição, até hoje é um dos recordes do Campeonato Brasileiro. E em 98, no ano do centenário, aí sim, né? O Vasco se sagrou campeão da principal competição que faltava, que era a Libertadores. O Vasco conquistou ali, com a ajuda de Luizão e Donizete, a competição ali no Equador, 2-1 contra o Barcelona de Guayaquil, fazendo história na comemoração dos seus 100 anos. Em 2000, né, um ano inesquecível, o Vasco vai lá no Parque Antártica, ganha do Palmeiras naquela Mercosul inesquecível, onde o Vasco virou o jogo para 4-3, e também o Vasco foi campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro, contra o São Caetano, com um show ali de Romário, de Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, enfim, um timaço, né? E o Vasco voltou a ser campeão a nível nacional quando em 2011 o Vasco, com aquele time que tinha Diego Souza, Éder Luiz, né? Uma série de jogadores, Dedé, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, era um título inédito, título que o Vasco não tinha, né? Em 2012 o Vasco, com um time competitivo, chegou a participar ali, né, da disputa de vários títulos, né, mas infelizmente não ocorreu. E essa é um breve resumo que o canal aqui, Sociedade Malta, faz com muito carinho para que você relembre alguns trajetos, algumas histórias aí do Vascão da Gama nesses 122 anos. Parabéns a todos. O Vascão da Gama é o meu time de coração, um time de mais de 20 milhões de torcedores, e a gente é muito feliz com toda a tradição, todas as glórias e lutas do Vasco da Gama ao longo de sua trajetória no mundo, né? Então fica o nosso abraço aqui, uma ótima sexta-feira, tudo de bom e até o próximo vídeo.